Já falamos sobre o vírus, sobre a patologia, manifestações clínicas, diagnóstico, transmissão, então quero dar início agora a um segundo momento da aula, que eu separei algumas situações e problemas no contexto do HIV, e eu acho que a discussão delas vai ser bem interessante, vai agregar bastante informações. Só inicialmente falando um pouco sobre os preservativos do Ministério, que recentemente, em 2017, para ser mais preciso, mudaram o design. Antes, esse primeiro design roxinho com amarelo, característico, foi desenhado na década de 80, então estava um pouco desatualizado, não tão convidativo. O Ministério resolveu se reinventar, abriu um concurso, um estudante de design criou esse novo modelo. E é importante dizer também que, além do design, mudou também a borracha, que antes era a borracha sintética da China e agora estão utilizando a borracha da Amazônia. Falando agora sobre as situações e problemas, separei 3, depois dessas 3 vou encerrar a aula. A primeira, WS, 23 anos, sexo feminino, procurou atendimento médico após relação sexual vaginal sem uso de preservativo. Demonstra preocupação em contrair alguma infecção sexualmente transmissível e que não tem desejo de engravidar. Relatou ainda que não tem informações sobre o parceiro e que não tem como contactá-lo. Segundo informou, a relação ocorreu há 10 horas e, quando foi questionada, disse que não fazia uso de contraceptivos orais. Nesse caso, como procederemos? A resposta é a PEP. E a PEP, ou profilaxia pós-exposição, é utilizada no intuito de impedir a infecção pelo HIV após algum comportamento de risco, combinando bastante com o nosso caso. Até o final de 2015, no entanto, havia uma conduta bastante complexa no tocante aos antirretrovirais utilizados na PEP, porque o Ministério resolveu complicar um pouco e, para cada situação específica, queria utilizar uma terapia antirretroviral diferente. Acabava que algo que era para ser acessível, disponível e fácil se tornar algo complicado. Em 2015, resolveram mudar, simplificaram tudo, utilizando uma única terapia antirretroviral para todos os casos. Na PEP, a gente vai ter 5 pontos essenciais nesse contexto. Seguinte, o tempo desde a exposição, ou seja, desde que a pessoa se submeteu a esse comportamento de risco, quanto tempo passou? Porque o máximo de eficácia que foi averiguado nas pesquisas sobre a PEP eram de até 72 horas. O recomendado é que sejam até 2 horas, mas na maioria das situações não é possível, mas caso ainda seja menor que 72 horas, o tempo desde a exposição, é possível fazer uso da PEP. O material biológico ao qual foi exposto, isso vai entrar naquela questão dos materiais infectantes ou possivelmente infectantes e daqueles não infectantes, como eu já falei um pouco antes, lembrando que os infectantes são sangue, sêmen, fluido vaginal e o líquido de seroses. O tipo de exposição, ou seja, se foi com a mucosa com mucosa, se tinha alguma solução de continuidade, ou seja, tinha alguma abertura na pele, alguma lesão que possibilitaria o vírus entrar. O estado sorológico do indivíduo exposto, como é uma profilaxia, o indivíduo não pode já ser portador de HIV, tem que ser HIV negativo. Para isso a gente vai averiguar com um teste rápido a positividade ou não do vírus no organismo. E o estado sorológico do indivíduo fonte sempre que possível. Não é obrigatório, mas se o indivíduo puder ser contactado, puder fazer também um teste rápido nele para ver sua sorologia é bem importante. Resumindo em poucas palavras, a PEP sempre estará indicada quando o paciente HIV negativo tiver exposição de risco a materiais biológicos infectantes ou potencialmente infectantes, oriundos de fontes HIV positivo ou então com status sorológico desconhecido. Isso desde que o intervalo de tempo decorrido desde a exposição seja de no máximo 72 horas. O esquema antirretroviral utilizado na PEP é o mesmo da terapia antirretroviral inicial. Vou falar um pouco dela mais tarde, mas só para familiarizar vocês com os nomes. São esses 3, TDF, 3TC e DTG. O TDF é o tenofovir, 3TC é a lamivudina e DTG é o dolutegravir. Essa terapia deve ser mantida por 28 dias. Outros cuidados que devem ser feitos é a higienização da região exposta. Caso sejam áreas de pele, utilizar água e sabão. Caso sejam áreas de mucosa, água e solução salina. Anticoncepção de emergência, se for o desejo da paciente de não engravidar. Vacinação para o tétano, caso o médico ache necessário. E notificação em caso de agressão sexual e de acidentes ocupacionais para as autoridades competentes. A avaliação deve ser feita em 15 dias, tanto para verificar a tolerância medicamentosa, para ver se o indivíduo está se dando bem com a medicação, e para também reforçar a importância de manter pelos 28 dias, embora ele não esteja sentindo nenhuma sintomatologia, que muitas das vezes é o que acontece, é importante que ele tome até o final para garantir máxima eficácia. Fazer também alguns exames laboratoriais
porque alguma dessas drogas tem efeitos hepatotóxicos e nefrotóxicos. A testagem HIV deve ser feita 2 vezes, com teste rápido, e deve ser feita 30 e 90 dias após a exposição, ou seja, a primeira vez assim que ele acabar a terapia antirretroviral e 2 meses após para confirmar que o indivíduo não foi infectado. Segundo caso, XA, 27 anos, é uma mulher trans e está preocupada, pois trabalha como profissional do sexo e já ouviu diversos relatos de outras companheiras que contraíram uma doença grave e que tiveram que tomar uma série de remédios pelo resto da vida. Informa que nem sempre faz uso de preservativo em suas relações e deseja se informar sobre medidas de proteção, pois pretende mudar de profissão e constituir uma família futuramente. E aí, como procederemos? Nesse caso, estará indicada a PrEP. E a PrEP consiste de uma profilaxia pré-exposição, utilizada no intuito de prevenir a infecção pelo HIV por pessoas com elevado risco de adquirir o vírus, ou seja, pessoas que têm comportamentos frequentes e que possivelmente podem vir a se infectar por causa desses comportamentos. Então, a partir de uma série de estudos de prevalência de pessoas que estavam, da análise do perfil das pessoas que estavam sendo infectadas pelo HIV, alguns grupos foram considerados com maior vulnerabilidade, e são os seguintes: pessoas trans, gays e homens que praticam sexo com outros homens, profissionais do sexo, usuários de drogas, parcerias sorodiscordantes de pessoas infectadas pelo HIV. Aqui ao lado a gente tem a famosa mandala de prevenção combinada do Ministério. E é interessante perceber que aqui a PrEP consiste, na verdade, de uma ferramenta que deve ser utilizada em um contexto muito mais amplo de prevenção. Ou seja, o indivíduo usa a PrEP, mas além disso, uma série de medidas deve ser instituída em seu comportamento, em seu dia a dia, para que a eficácia dessa prevenção seja muito maior. Não é necessário somente dar a PrEP para o indivíduo e ele se confiar totalmente nela, fazendo uso regular. É necessário uma série de estratégias combinadas entre o médico e o paciente para que ele evite essa infecção pelo HIV. E é importante dizer que pertencer a um dos grupos que eu falei anteriormente não é suficiente para iniciar a PrEP. É necessário um acordo entre o paciente e o médico para que ele seja realmente considerado como uma ferramenta adicional dentro de uma ampla estratégia de prevenção combinada, como eu falei um pouco antes. E a eficácia da PrEP é atrelada bastante ao seu uso diário. É importante dizer também que ela não previne outras ISTs, nem as hepatites virais. E antes de iniciar, é necessário também fazer o teste rápido para ver se o paciente já não é HIV positivo. Como eu falei, são profilaxias, então se são profilaxias, o paciente precisa não ter o vírus em seu organismo, porque se ele tiver o vírus, a gente vai dar início, na verdade, à terapia antirretroviral. Os esquemas para a PrEP consistem em tenofovir com a entricitabina. Essa entricitabina é um nome novo, vou pedir que vocês decorem. Está aqui ao lado a formulação disponibilizada nos postos de saúde e deve ser utilizada uma vez ao dia. A eficácia da PrEP vai começar a fazer efeito com 7 dias. O segmento deve ser realizado a cada 3 meses, com realização de teste rápido e avaliação laboratorial na ocasião. Como eu já falei, algumas dessas medicações têm efeitos tóxicos no organismo e deve ser verificada essa toxicidade. E os critérios de suspensão são a infecção pelo HIV, escolha pessoal, se o paciente não desejar mais fazer o uso da PrEP, mudança do contexto social, ou seja, o paciente deixou de se expor com frequência a comportamentos que são de risco para contrair o HIV, e efeitos adversos relevantes das medicações da terapia que é utilizada para o esquema profilático. O último caso é o GL, 38 anos, ele é caixa de supermercado e foi diagnosticado em internação hospitalar com tuberculose renal. A condição levantou suspeita de retrovirose e o paciente teve diagnóstico confirmado após testagens reagentes para o HIV. O paciente está um pouco apreensivo com o diagnóstico e deseja saber quais serão os próximos passos de seu tratamento. Nega tratamentos prévios para a retrovirose e para a tuberculose. Então, nesse caso, como procederemos? E vou aproveitar essa deixa para falar um pouco melhor sobre um conceito que eu mencionei um pouco antes no vídeo, mas não me aprofundei tanto, que é o de doença definidora de AIDS. Esse conceito ele é aplicado para pessoas HIV positivas e nessas pessoas a descoberta, o diagnóstico de certas doenças quer dizer que o indivíduo já está na fase de imunodeficiência grave. Eu falei um pouco sobre essas doenças na parte de manifestações clínicas,
mas é importante dizer que a tuberculose, tanto a pulmonar quanto a extrapulmonar, são classificadas como doenças definidoras de AIDS. Nisso eu quero dar início à abordagem ao paciente HIV positivo. Vai ser muito comum encontrar um paciente que não tinha conhecimento da doença antes, está ali na sua frente, primeira vez que vai fazer uma consulta ambulatorial e vai perguntar para você: e aí, doutor, qual vai ser agora? E você tem que estar preparado para essa pergunta, pois é uma expectativa muito grande do paciente em relação a você, porque é uma doença que vai acompanhá-lo pelo resto da vida e o médico deve saber orientá-lo da melhor forma para proporcionar um melhor prognóstico e para proporcionar uma adesão ao tratamento que vai fazer total diferença para esse paciente. Então, inicialmente, é necessário explicar os aspectos gerais da doença, ser bastante aberto, ser franco. Claro que não assustá-lo, mas ser honesto para ele, porque todo paciente tem acesso à internet, seja sua ou então de algum conhecido, acaba que ele vai pesquisar sobre a doença, ele vai querer saber sobre o que ele tem, então nesse momento você tem que ser bastante honesto com o paciente. E deve ressaltar também a importância do tratamento e o atual prognóstico, que antes já foi bem reservado, mas com as novas terapias antirretrovirais, o paciente tem uma sobrevida muito melhor, pode manter sua saúde sexual, uma saúde reprodutiva, e é importante que ele saiba disso, porque isso vai fazer com que ele tenha uma maior adesão ao tratamento. Deve ser realizado o screening para comorbidades que ele possa possuir e para seu status imunológico, ou seja, ver como é que está os linfócitos TCD4, a contagem dele, porque isso vai ser um preditor de progressão para AIDS e de óbito também. Ver como está a carga viral do indivíduo, se é uma carga viral alta, se é uma carga viral baixa. E nesse contexto é importante dizer que a carga viral vai ser a principal forma de ver se a terapia antirretroviral está fazendo efeito. Ou seja, o grande objetivo é ter uma carga viral indetectável, porque o indivíduo que está com a carga viral indetectável, ele não transmite AIDS. Ele indetectável é igual a intransmissível, o grande preceito do HIV, I igual a I. E é importante manter essa carga viral, isso quer dizer que a terapia antirretroviral está fazendo efeito, que deve ser continuada e o indivíduo também precisa desse reforço positivo. Se o indivíduo tiver com 2 cargas virais indetectáveis, você pode parar de solicitar o CD4 desde que essa contagem esteja acima de 350 por 2 exames consecutivos. Ou seja, o indivíduo está com carga viral indetectável, eu vi que os linfócitos TCD4 dele estavam maiores que 350 em 2 contagens consecutivas, já posso suspender a solicitação dos linfócitos TCD4. Lembrando que eles devem ser solicitados a cada 6 meses no acompanhamento ambulatorial do indivíduo. A tuberculose é a principal causa de óbito no paciente HIV positivo, e é por isso que o diagnóstico de tuberculose deve suscitar na mesma hora a realização de um teste rápido para ver se o indivíduo também é HIV positivo. E no indivíduo HIV positivo, em seu acompanhamento laboratorial, a cada 6 meses é feito um teste tuberculínico, também para saber se esse indivíduo tem uma tuberculose latente, que no indivíduo HIV vai ser tratado, ou então uma tuberculose ativa. Pacientes com contagem de linfócitos adequada podem e devem receber todas as vacinas do calendário vacinal brasileiro. Caso ele esteja com imunodepressão, um linfócito TCD4 com contagem abaixo de 300, abaixo de 200, tem que ter certo cuidado com vacinas de vírus e bactérias atenuadas. Não se pode fazer vacinas atenuadas nesses indivíduos, porque tem um alto risco dele não desenvolver a imunidade, além disso, demonstrar uma reação a essas vacinas. E por último, discussão sobre a saúde reprodutiva do paciente deve ser realizada. Você deve questionar nessas pessoas se elas têm a intenção de ter filhos, quais os desejos, quais as expectativas dela em relação a isso, porque é algo que preocupa muito o paciente com HIV e atualmente já pode ser feita com segurança diversas medidas aconselhadas pelo médico para o indivíduo, principalmente aqueles que estão em controle da carga viral. Então é necessário que, tanto em casais que ambos são soropositivos, quanto nos que são sorodiscordantes, discutir sobre as principais estratégias que podem ser utilizadas e as mais seguras nesse contexto da saúde reprodutiva do paciente. Falando agora sobre a TARV. Por muito tempo houve diversos questionamentos sobre a TARV, quantas medicações utilizar, quando devo utilizar, em qual tipo de paciente, qual vai ser candidato, qual não vai ser candidato, qual esquema melhor, quando fazer uma genotipagem viral antes de iniciar a TARV no meu paciente. E essa série de perguntas está começando agora a ser melhor respondida. Uma série de pesquisas nesse contexto estão sendo desenvolvidas
e agora tenho informação muito mais sólida, que é possível oferecer uma base muito melhor para elaborar as respostas para essas perguntas. Primeiramente, quando fazer genotipagem viral? Alguns países realizam essa genotipagem para todos os indivíduos diagnosticados com HIV. No entanto, o Ministério Brasileiro diz que essa estratégia não é tão benéfica, falando de um ponto de vista de custo-benefício. Então, apenas alguns grupos populacionais são candidatos a fazer essa genotipagem viral. E são os seguintes: pessoas que se infectaram com parceiro em uso atual ou prévio de TARV, gestantes, crianças e adolescentes e com infecção com tuberculose. No caso, nosso indivíduo da questão, da situação problema, teria que fazer, pois ele tem uma co-infecção com tuberculose. A segunda pergunta é: quando iniciar a TARV? E desde 2013, o uso da TARV é recomendado a todas as pessoas HIV positivas. Olha aí, uma coisa fácil. Diagnóstico HIV é igual início da TARV, exceto se uma co-infecção com tuberculose, porque nesse caso a prioridade vai ser o tratamento para a tuberculose. Como algumas medicações dos dois tratamentos podem ter uma interação, não é indicado que se inicie tanto a TARV quanto os tuberculostáticos, porque isso poderia trazer algum prejuízo para o indivíduo. Então é recomendado que o início da TARV seja adiado entre 2 e 8 semanas, dependendo da pessoa e de sua imunidade. E qual esquema deve ser utilizado? Recentemente esse esquema foi atualizado, então nem sempre os pacientes que vocês tiverem contato vão estar nesse esquema, mas o Ministério recomenda que somente aqueles diagnosticados a partir de 2017 utilizem inicialmente esse esquema. E é o seguinte: tenofovir, lamivudina e dolutegravir, que eu já tinha falado um pouquinho antes para vocês, mas é esse esquema aqui, deve ser tomado diariamente pelo paciente. A pesquisa que mais endossa a utilização de 3 medicações é a HART, e ela fez uma série de estudos comparando o efeito de uma medicação isolada, de associação de 2, associação de 3, de 4, e foi visto que a melhor associação são das 3 medicações, e no caso, as 3 classes delas são as seguintes: são 2 inibidores da transcriptase reversa, seja análogo de nucleosídeo ou de nucleotídeo, e um inibidor da integrase, que é o dolutegravir. É importante dizer que os principais alvos dessas medicações vão ser as enzimas virais. Por quê? Porque as enzimas virais tendem a se manter mais constantes no processo evolutivo. Porque geralmente mudanças e mutações numa só base nitrogenada dessas enzimas, na parte que codifica elas no DNA, acaba gerando uma mudança também do peptídeo que ela vai corresponder. Então acaba que mudanças de peptídeo, alguns peptídeos têm características diferentes dos outros, ou seja, pode mudar um peptídeo ácido por um básico, isso pode alterar toda a conformação da enzima, que ela pode perder sua função. Então, o que mais tende a se manter constante durante o processo evolutivo do HIV são suas enzimas. E é por isso que acaba que essas medicações têm um sucesso em manter a carga viral indetectável. Elas conseguem combater a infecção exatamente por atuar nas partes mais constantes do vírus no processo evolutivo. E por último, uma esperança. Não sei se vocês acompanharam recentemente os jornais, mas um experimento inédito brasileiro deixa um paciente livre do HIV e eleva esperanças para a cura da AIDS. Já existem alguns relatos, principalmente britânicos, de pessoas que fizeram transplante de medula óssea e conseguiram se curar do HIV, mas é a primeira vez que um estudo consegue fazer isso com o uso de medicações. Então, esse indivíduo aqui da notícia já está sem o HIV por 2 anos, embora não esteja usando nenhuma medicação atual. E vamos ver quais serão os próximos passos dessa pesquisa. Há uma grande expectativa em relação a ela. E vamos torcer para que em pouco tempo minha aula talvez seja totalmente obsoleta, exatamente por causa disso, desse experimento inédito brasileiro. E torcer mais uma vez, né, pela ciência no nosso país. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha ficado tudo claro. Se não tiver, podem perguntar aqui nos comentários do vídeo. Vou fazer questão de responder da melhor forma possível. E é isso. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até mais.